O pecador perdoado tem segurança da parte de Deus de que Deus o livra. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente continua no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer. Ok, aqui ele está assumindo que é pecador e confessando a Deus. Pois bem, verso 6. Assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Primeiro que as águas da morte mesmo, a morte não vai nos destruir, a morte é apenas o passaporte para a glória, nós não seremos condenados eternamente. Por quê? Porque fomos perdoados por nossos pecados. Mas as muitas águas também nos falam de tribulações, como o próprio texto vai mostrar. Ó. Verso 7. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cantos de livramento. Eu te instruirei, te ensinarei o caminho que deve seguir e te darei conselhos sobre a minha vista. E por aí vai. Então, ou seja, ele diz o seguinte, primeira coisa aqui, né? Ele não ignora o dia da tribulação. Ó. No dia, né? Tu me preservas da angústia. Quando as muitas águas transbordarem. Ou seja, ele não sabe quando, mas ele sabe que vai acontecer. Os momentos de angústia em que a gente parece completamente engolido pelos problemas. Isso acontece. Isso acontece muitas vezes. Na vida dos salmistas parece uma constante, não? Ele então sabe disso. Então não desanime que isso acontece. Isso acontece conosco, o povo de Deus também. Mas quando isso acontecer, ele tem segurança, que o salmista diz, de que Deus há de livrá-lo. Há de livrá-lo. E obviamente essa segurança já parte da ideia, que eu falei ontem, da crença de que ele foi perdoado. Essa confiança de que nós somos amados por Deus, de que nós, o povo de Deus, fomos redimidos e lavados de toda a nossa imundícia. De toda a nossa imundícia. O jeito pagão de redimir os seus pecados é através de boas obras. O nosso não. Nós somos redimidos de nossos pecados por meio de Cristo Jesus. Ele nos redimiu. Ele nos redimiu. Não são as nossas boas ações que apagam as nossas más ações. É o sacrifício de Cristo. E é a nossa fé nisso que nos faz nos levantar de pé. Nos levantar, nos colocarmos de pé. Com a certeza plena de que Deus ouve a nossa oração. Por que ele está orando aqui? Ele fala sobre culpa, sobre perdão de Deus, logo em seguida ele fala que orou a Deus. Ora, é só alguém que tem consciência plena de que foi perdoado é que pode orar a Deus. O que muitas vezes nos impede de ter uma oração firme, com fé, é justamente a culpa. Então, receba o perdão de Deus e ore. Ore por livramento. Ah, eu fiz tudo errado na minha casa. Por isso estou colhendo hoje. Sim, sim. É isso mesmo. Pode ser. Você está colhendo tudo que você fez de errado. Mesmo assim, você pode orar e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Muda, faz um milagre na vida da minha família. Ou, pelo menos, me livra, me dando força, me dando alegria. Você não pode orar assim? Pode. Ore. Ore. Mesmo que você tenha feito tudo errado. Ore. Esteja passando um momento de dificuldade financeira, colhendo o fruto do seu pecado. Ore. Para que Deus te livre quando as muitas águas tentarem te afogar. Então, creia. Creia, creia e creia. E, obviamente, você deve também, como diz aqui o salmista, obedecer a Deus. Veja o verso 7. Tu és o meu esconderijo, me preservas. Verso 8. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista. É Deus dizendo, né? Eu vou te aconselhar. Verso 9. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Então, olha o que Deus está dizendo aqui. Vocês não pecaram? Vocês não estavam num caminho errado? E vocês pecaram e por isso escolheram muitas coisas ruins? Agora vocês pediram perdão, correto? Então não repitam. Não andem no mesmo caminho. Aquele caminho que vocês estavam levou vocês para a morte. Agora vocês se arrependeram, não é? Então vá por outro caminho. Vá pelo caminho que eu estou guiando vocês. Israel muitas vezes era punido por Deus, se arrependia e pecava de novo. Ou talvez não se arrependia, né? Veja, por exemplo, aqui, ó, Jeremias. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste, falando de Israel, e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar.
Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor. Então, olha o tema aqui. Deus feriu o povo de Israel, e nem assim o povo entendeu, nem assim, que era Deus que estava disciplinando o povo para que o povo se arrependesse de seus pecados. Por isso ele faz a associação, né, ó, de consumiste e não lhes doeu, e depois ele falou, eu pensava que só os pobres eram insensatos, o povo de Israel também é. Porque foi disciplinado e mesmo assim não se arrependeu. Então isso é importante para desfrutarmos da bênção de Deus, que nos esforcemos para, pela fé, pela graça, caminharmos no caminho que Deus trilhou para nós. E não que não sejamos como os animais, que são repreendidos. Quer dizer, até os animais muitas vezes são repreendidos e param de pecar, ou param de seguir o caminho que estavam seguindo. Mas nós muitas vezes somos repreendidos, temos entendimento e somos pior do que a mula. Por isso, para ter livramento, primeiro, creia no perdão de Deus. Creia. Ore a Deus por livramento. E siga o caminho que Deus traçou para você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e rogamos que o Senhor possa nos livrar. Cada pessoa, Pai, que está me ouvindo agora, enfrentando um problema, uma dificuldade, ouça, Pai, a oração do teu povo. Livra-nos, ó Pai, de nossas angústias, de nossos problemas, de nossos desafios. Fortalece-nos, ó Pai, quando as muitas águas tentarem nos afogar. Sê conosco, que a tua graça e o teu Espírito Santo sejam conosco, nos fortalecendo. Opera o impossível nas nossas vidas. Ó Deus, não plantamos para estarmos aqui hoje exigindo que o Senhor nos dê alguma colheita. Sabemos disso. Mas pela graça nós pedimos, abençoe-nos. Ó Deus, ouve a nossa oração, abençoa a nossa casa, abençoa as nossas vidas. Dê-nos livramento na hora da angústia e da dificuldade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, se Deus quiser, até amanhã.